conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém? Repita comigo esta última frase, se puder. Pondo-me no ministério no 3. 1, 2, 3. Pondo-me no ministério. Amém? Somente esses versículos. Talvez durante a palavra eu peça para que os irmãos me acompanhem a ler alguns textos da Bíblia, para que nós possamos entender melhor a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Paulo dispensa-se comentários para o tamanho do homem que foi como representante e ministro de Deus na terra. Uma inspiração, com toda certeza, para qualquer pessoa que já tenha lido as Escrituras e tenha estudado sobre a vida dele. Timóteo, como ele bem declara no versículo de número 2, dizendo que Timóteo era o verdadeiro filho na fé de Paulo. Muitos escritores de muitos comentários diz que o fato de Paulo ter circuncidado a Timóteo também o levou ao chamar de filho. Até porque, inclusive, eu conversei com o pastor Adervan e ele também me disse a mesma coisa, que quem circuncida o homem é o pai. E como o pai circuncidou o filho e Paulo circuncidou a Timóteo, assim o considerado de verdadeiro filho na fé. É claro que Paulo foi usado por Deus para alcançar muitas vidas, portanto, com toda certeza ele tinha muitos filhos na fé e de pessoas que se convertiam, talvez em cidades distantes, pelo seu testemunho. A carta de Paulo a Timóteo, como a carta de Paulo a Tito, provavelmente foi escrita no fim ali da sua trajetória. Em Atos dos Apóstolos, nos últimos capítulos, Paulo é levado preso a Roma. Não se acredita que ali foi o fim da vida de Paulo, mas que Paulo tenha sido liberto daquela prisão e por mais um período ele ter continuado a pregar e só depois ele ter sido morto como um mártir. Paulo, que ele diz nessa própria primeira carta a Timóteo que o fim do mandamento, isso é muito glorioso, versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz que o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Nos versículos seguintes, Paulo vai explicar sobre a lei, dizendo que a lei é boa para aqueles que a seguem de maneira legítima, sabendo que a lei foi criada para os injustos, não para os justos. E no versículo de número 11, 12, ao que me chamou a atenção, Paulo, ele agradece e ele se sente feliz, confortado,
alegre, porque Jesus o colocou no ministério. Você já se perguntou a importância que tem o ministério para a sua vida? Você já parou para analisar o peso, o impacto? Não falo apenas do ministério espiritual que Deus tem para cada indivíduo, mas também de ministério como igreja. Já parou para se perguntar qual o impacto que o ministério ele causa nas nossas vidas como servos de Deus? Jesus, ele sempre usou o recurso da parábola para pregar. Se não me engano, mais de 40 parábolas foram ilustradas durante o seu ministério. Uma delas, bem famosa, em Mateus 13, fala sobre a parábola do semeador. A Bíblia fala que o semeador ele sai para semear. As primeiras sementes caem na beira do caminho. A segunda leva das sementes sobre as pedras. A terceira sobre os espinhos. E a última sobre uma boa terra. As três primeiras, nenhuma vingam, apenas a que cai em boa terra. Essa parábola é interessante, porque o lavrador é o mesmo que lança todas as sementes. A semente é a mesma que é lançado em todo o caminho. A diferença é aonde a semente cai. Somente a semente que cai em boa terra, ela produz 30, 60 e 100. As que caem na beira do caminho, as aves levam. As que caem na rocha, não tinha terra suficiente para se firmar raiz. A que cai nos espinhos é sufocada e não resiste. Se nós estamos de pé hoje, e falo isso com toda a certeza, é porque caímos em uma boa terra e andamos em uma boa terra. Porque se tivéssemos caído em uma terra ruim, as aves tinham nos levado, as rochas e a falta de terra não tinham nos dado raízes, e os espinhos da vida tinham nos sufocado. Mas como nós caímos em terra boa, nós germinamos, crescemos, florescemos, produzimos frutos, e estamos de pé, edificados na rocha que é Cristo, a pedra angular de esquina da nossa fé. A importância de um bom ministério para congregarmos é essencial para termos uma vida edificada. É claro que existem pessoas que caem em um bom ministério e que também não valorizam e nem aproveitam o suficiente que se deve aproveitar, mas você vai entender isso. Paulo, grato a Deus, porque Cristo lhe pôs em um ministério. Por muito tempo eu me perguntei, o que eu deveria fazer em um ministério? E creio que em algum momento da vida essa tenha sido a pergunta da maioria, ou se não de todos aqueles que um dia almejaram ou almejam a servir o ministério. E coisa boa é a gente servir ao ministério, o ministério do serviço. Independente do que façamos, servir
é algo bom para as nossas vidas, tanto vida física, pessoal, como vida espiritual. Só que algumas coisas são muito importantes, porque quando nós estamos em um ministério, nós devemos lembrar que um ministério, ele não caminha apenas com uma pessoa. Nós vivemos em conjunto. Paulo fala isso. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo de número 1. Também um versículo muito conhecido. Me acompanhe nessa leitura, você que pode. Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora preste atenção. Essa expressão corpo que Paulo está falando, ela é diferente da mesma expressão usada no versículo 4, por exemplo, quando Paulo fala, porque assim como em um corpo temos muitos membros. Esse corpo do versículo de número 1 é justamente o nosso corpo físico mesmo, somos nós. Somos nós como indivíduos. Olha que interessante. Paulo, ele faz um apelo pela compaixão. Em outras traduções você vai encontrar pelas misericórdias, no plural. Por que misericórdias no plural? Porque é a misericórdia de Deus Pai, que deu seu Filho, a de Deus Filho, que se entregou por nós, vertendo o seu sangue na cruz, e a do Espírito Santo, que nos entende, nos perdoa e habita dentro de nós, fazendo com que o nosso espírito, que outrora era morto, receba vida, e hoje temos vida no Espírito. Agora observe, Paulo, ele faz um apelo: irmãos, pelo amor de Deus, é isso que ele está dizendo, eu imploro que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo. Irmão, então o que Paulo está dizendo é que eu tenho que entregar o meu corpo a Deus? É isso mesmo. Nós temos que entregar o nosso corpo a Deus por inteiro. Quando nós acordamos, uns acordam em cima da hora de ir para o trabalho. Naqueles 5 minutinhos restantes, acorda rapidamente, já toma um banho, às vezes nem consegue tomar café e já sai para o trabalho. Isso é uma entrega. O seu corpo foi entregue ao trabalho, é uma necessidade que temos, trabalhar. Mas é justamente isso que Deus quer. Que quando acordamos cedo, às vezes nem dá tempo de tomar café, mas que nós nos entregamos a Ele, desde o momento que nós acordamos. É uma entrega total. Paulo está falando culto para ser culto. Quer que um culto seja culto na sua vida? Primeiro, se entregue. Se você não se entregar, é impossível você ter um culto a Deus. Mas, irmão, e quando eu for para o trabalho? Entrega a Deus. E quando eu for para a escola? Se entrega a Deus. E quando eu for estudar? Se entrega a Deus. Em tudo que fizermos, entreguemos o nosso corpo a Deus.
Se o meu corpo tem que ser primeiro entregue, qual é o segundo passo? Ele tem que ser santo. Não conseguimos prestar um culto a Deus com excelência se o nosso corpo não for entregue e se ele não for um corpo santo. Mas irmão, peraí. E aquela pessoa que vem para a igreja e não é crente, ela está em processo de entrega. Mas e aquela pessoa que é crente, mas não está ali com a vida equilibrada? Aí já temos uma sinalização errada. Mas dá tempo de se entregar a Deus e de santificar o nosso corpo a Ele. E por terceiro, o nosso corpo precisa agradar a Deus. Olha só, entrega, percebe a sequência que Paulo muito bem colocou este texto. Ele fala: primeiro se entregue, depois se santifique, aí você agrada a Deus. Sem isso é impossível. Já fala o escritor aos Hebreus que sem a santificação ninguém vê a Deus. Isso é um processo. Aí Paulo encerra tudo isso, a entrega, a santificação, o corpo sendo um agrado a Deus, tudo isso é um culto. Ele fala que é o vosso culto racional. No versículo de número 4, olha o que Paulo vai dizer. Isso é muito importante. Todos nós que somos membros, independente da denominação que sejamos, temos que ter ciência disso. Olha o 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Ele continua no 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha o 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja lá segundo a medida da fé, se é ministério, que seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é que em uma igreja, em um ministério, cada um de nós operamos segundo a misericórdia, segundo a graça, e à medida que o Espírito Santo nos concede, operamos de uma maneira diferente. Ninguém vai pregar como o pastor Adevan prega. Ninguém vai louvar como a irmã Eliane louva. Porque todos nós, cada um, operamos de uma maneira diferente. Agora, se nem todo mundo prega como o pastor Adevan prega, e nem todo mundo louva como a irmã Eliane louva, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de um ministério, à medida que o Espírito Santo concede, todos nós temos o nosso espaço para ser encaixado de acordo com os nossos dons, talentos e vocação. Então não existe essa história
de você dizer que não serve para nada. Outros ainda vão além, falam, não, irmão, eu não exerço nada porque eu não sei quanto tempo vou ficar aqui no ministério, não sei o que Deus tem para mim, amanhã eu posso ir embora. Paulo, essa palavra, pondo-me no ministério, ela tem-se o sentido que é como se Paulo falasse, Deus me plantou no ministério. Você acredita que Deus te plantou no ministério? Se Deus te plantou no ministério, ainda que o que Deus tem a fazer com você, ou se Deus talvez já tenha te revelado que você irá sair para outros lugares, independente da situação. Se você tem convicção que Deus te plantou no lugar aonde você está, aproveite ao máximo o tempo que Ele te deu. Quando Paulo fala, porque Cristo me plantou, me colocou, ele está dizendo que ele não está no ministério por acaso. Ele não está no ministério porque ele é um aventureiro. Ele não está no ministério porque ele decidiu simplesmente ir. O que Paulo está dizendo é, eu estou no ministério porque Deus me colocou ali. E se Deus te colocou no ministério, independente para onde você vai amanhã, frutifique. Porque você é uma árvore plantada. Não foi isso que Davi falou? Salmo 52, versículo 8. Eu sou como uma oliveira verde plantada na casa de Deus. E se você foi plantado, é hora de você frutificar. Não, irmão, mas eu não exerço porque eu não sei. Irmão, para com essa conversa. Se Deus te direcionou para o lugar aonde você está, se for num período de 1 ano que seja, Deus quer fazer você frutificar nesse tempo. Por isso Ele te colocou aonde você está. Paulo diz que quando fora do corpo, versículo 5 de Romanos 12, nós somos membros uns dos outros. Isto é maravilhoso. Lembra? 1 Timóteo 1,5. Porque o fim do mandamento é um amor de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Nós somos membros uns dos outros, cada um com a sua operação. Não me tenha por indelicado o que eu vou falar, mas se estamos na igreja e nós não conseguimos ser membros um dos outros, nem membro nós somos. Já não basta estar fora do corpo, nem membro somos. Porque ser membro na igreja é operar em um sentido coletivo. Eu sou membro de vocês, vocês são meus membros e assim por diante. Paulo fala em Filipenses, irmãos, se for cuidar de algo, cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós estamos na igreja representando um corpo aonde Cristo é o cabeça, mas nós somos também membros uns dos outros. E se eu não consigo ser membro de quem senta do meu lado, eu não faço parte desse corpo, muito menos sou membro do corpo de Cristo. Aí temos alguns problemas, por exemplo. Irmão,
Mas aqui porque fulano é muito chato. Encontramos muito. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Está na hora de quebrarmos algumas barreiras que o inimigo, pela sua astúcia, porque ele é sagaz, ele vem construindo assim no nosso meio. A isso vem emperrando o nosso ministério, como que se a nossa engrenagem faltasse óleo ou fosse enferrujada. Mas deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Na igreja, irmão não perde nem ganha. Aqui, todo mundo ganha. Quem perde é só o inferno. No reino de Deus, a gente está aqui para ganhar. Quer ver? Volta para trás uma página, Romanos 11. Olha o que fala o versículo de número 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, em outras traduções uma oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha o 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Olha o 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Olha o 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas tema. O que Paulo está dizendo aqui? É claro que Paulo estava fazendo uma comparação entre judeus e gregos, porque talvez os gregos, ou os gentios, melhor dizendo, os gentios se sentissem engrandecidos pela justiça divina, pela graça que a eles foi dada. Mas, olha o que Paulo diz: quando o ramo quebrar, parábola do bom samaritano, quando alguém ficar ferido no caminho, quando alguém estiver passando por lutas e a casa dele estava na areia, o vento bateu e ele caiu, a casa foi destruída. Sabe esses momentos que falta fé na vida de alguém, a pessoa cai? Paulo fala: não se engrandeçam com isso, não fiquem felizes, não se alegrem com isso. Aí Paulo diz: porque não é vocês que sustentam a raiz. Olha o que Paulo está querendo dizer. Quando o irmão seu cai, não fique feliz com isso não. Não fique. Não fique, porque não é a sua fé que sustenta ele. Não fique feliz com isso, não se alegre. Mas irmão fulano era muito chato, mas não se alegre. Porque se hoje estamos em pé, foi graça, misericórdia, bondade de Deus, não merecíamos. Então não se alegrem com a queda e derrota de ninguém, porque a raiz não é sustentada pela nossa fé, pelo contrário, foi a misericórdia de Deus que desceu até nós para estarmos firmes. Nós somos um membro, pertencentes a um corpo cuja cabeça é Cristo.
E somos usados mediante a porção que Ele nos concede e direcionados de acordo com a direção que Ele nos dá. E nos alegramos por termos sido lançados em uma boa terra e estarmos aqui hoje edificados como árvores. Agora olha só. Porque em um ministério, nós sempre achamos dificuldades. Sempre tem um momento que nós sentimos a dificuldade. Ora, o nosso corpo, ele tem que ser entregue a Deus. O nosso corpo, ele tem que ser santo. O nosso corpo, ele precisa agradar a Deus. E sabemos que com tudo isso nos tornamos membros de um corpo. Este corpo usado por Paulo em Romanos, este sim simboliza o ministério, a igreja, o corpo da igreja. O corpo usado no versículo 1 significa nós como indivíduos. Já o do versículo 5, do versículo 4 e 5, simboliza a igreja. Nós como membros estamos na igreja para sermos usados conforme a direção de Deus. Isto é algo certo. Isto é algo certo. Mas, irmão, eu não estou sendo usado por Deus. É porque você não achou a direção dele ainda. Ou já achou e não começou a seguir. E nós, como membros que fomos colocados em um ministério, também sofremos por problemas e perseguições, dias difíceis, horas ruins. Quem que plantou Paulo no ministério? Foi Deus. A igreja é a noiva. Quem é o noivo? É Cristo. Entendemos que, se Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, Cristo quer o melhor da sua noiva. E quando um noivo vai presentear a noiva, ele não dá de presente um escorpião, uma cascavel, um sapo. Ele dá um presente que agrade. Já imaginou aos que são casados chegar em casa, os varões, chegar com uma embalagem bonita, um laço de presente, quando a mulher abrir tem um sapo? Não é esta a vontade de Cristo para a sua noiva. Jesus não quer dar sapo para a igreja. Não quer dar escorpião para a igreja. Não quer dar cascavel para a igreja. Muito pelo contrário. Ele disse, olha, eu vou dar poder para vocês. Para quando o escorpião vir, a cascavel chegar, vocês passar por cima delas. Só que em vez em quando, irmão, graças a Deus que não temos, mas em alguns lugares aparecem os sapos. Irmão, obreiro ruim tem? Tem. Só que não foi Jesus que mandou, ele veio por outro caminho. Obreiro, membro mal pagador na igreja tem? Às vezes tem, mas não foi o noivo que mandou, ele veio por outro caminho.
Obreiro, pessoa maldosa na igreja, tem, mas não foi o noivo que deu para a noiva, ele veio por outro caminho. É por isso que Jesus dotou a igreja de sabedoria, poder, discernimento, para identificar essas coisas. Ah, irmão, mas eu não vou para a igreja porque fulano, ele não foi presente do noivo para a noiva. Se alguém foi usado para acabar com a tua alegria, tirar o teu ânimo, saiba, não foi presente de Deus para a igreja essa pessoa, ele veio pelo seu próprio caminho. Mas se ele achou dele para vir, Deus vai mostrar 7 para ele ir embora. E essas coisas talvez nos machuquem. Percebe que naquela parábola de Mateus 13, do semeador, quando a semente ela cai nos espinhos, Jesus não disse que a terra era ruim. Ele disse que o espinho sufocou a semente. E aí às vezes nós encontramos esses espinhos da vida, que não significa que você foi lançado em terra ruim. Porque se a terra fosse ruim, a semente não teria vingado. O problema não foi a terra, foi os espinhos. Esses espinhos não foram enviados pelo noivo. E cuidado para você não sair de uma terra fértil e boa por conta dos espinhos da vida. É igual José. Poderia ter, como dizem, né? Chutado o pau da barraca por conta dos espinhos. Estava dentro do Egito, mas preso. Mas era ali a terra fértil dele. Era ali para ele estar. E ele reconhece isso, porque quando Manassés, que era o primeiro filho dele, nasce, ele disse: olha, Deus me fez esquecer de tudo de ruim que eu passei na casa de meu pai. Porque quando nós, irmãos, identificamos o propósito de Deus para o ministério que nós estamos, tudo que é ruim que nós passamos na casa do Pai, a gente esquece, porque sabemos aproveitar o momento bom de Deus para a nossa vida, o momento de fertilidade. Infelizmente muitas pessoas vão embora, porque não entendem o momento que passa. Às vezes acha que a terra não é boa. Aquela pessoa que chega para você em um momento difícil de crise e fazem igual aquelas, abre aspas, amigas da sunamita, né, em Cantares 6, eu acho que versículo 1, quando ela fala assim: ó, mais bela entre as mulheres, cadê o teu noivo? Cadê o teu amado? Aonde ele está? Esses momentos de dificuldade que a gente acha que o nosso amado foi embora para longe e não está nos vendo. Só que Deus te plantou para você ser uma árvore. É o que Paulo está dizendo: olha, Deus ele me plantou aqui. E se ele me plantou aqui, eu tenho que dar fruto aqui. Aí alguém pergunta: cadê o teu amado? Responde igual a sunamita: ele foi no jardim olhar suas plantações e ver como está. E às vezes achamos que ele está longe, está nada. Ele está no jardim nos olhando e observando as suas plantações no meio do ministério. Aonde foi o teu amado? Ele está lá se deleitando entre os lírios. Deus te plantou em terra fértil. E não permita que os espinhos e as aves da vida arranquem de você esta fertilidade aonde Ele te enxertou. Você pode perder o melhor de Deus para a vida do seu ministério.
plantados em boa terra estamos. E agora o que fazer? Frutifica, dá fruto, resiste aos ventos, aos espinhos do caminho. Bater o machado na tua árvore, ferir o teu tronco, arrancaram tuas folhas, tentaram furar as tuas raízes, tentaram arrancar a seiva de dentro de você. E talvez você se perguntasse, mas como que Jesus permitiu uma pessoa dessa aqui? Isso não é pessoa enviada do amado, isso é pessoa enviada do inimigo que está passando aqui como um nômade forasteiro. Vai deixar ele secar a tua árvore? Vai abandonar o teu ministério por causa de uma palavra? É palavra que você precisa, então receba. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Olha o que Jeremias fala. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Não saia da terra fértil. Lá fora só tem deuses estranhos. Não saia da terra fértil. Olha o que ele fala. E o Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizestes ver as suas ações. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la toda a terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Estão querendo te cortar e te lançar fora. Isso é obra do inimigo. E geralmente começa assim. A igreja onde eu congrego não me dá o valor. Começa assim. Eles não te valorizam. Não, você pode mais. Seu potencial não é só para isso que eles te dão, não. Começa assim. Ser raposinhas querendo roubar o teu fruto. São pessoas, e vou falar bem claro, irmãos, são pessoas enviadas do inferno para cortar a tua árvore. Estão de olho nos teus frutos, para que nem do teu nome se lembrem. Aí você se dá mal lá na frente, e sabe o que eles falam? Isso aí está fora da direção. Saiu da direção. É um espírito de engano que cercam essas pessoas para colocar palavras de maldição na sua cabeça. Você tem convicção que foi Deus que te plantou onde você está? Então, se você tem convicção, não deixe arrancarem fora a tua árvore e nem mexerem nos teus frutos.